Olá, que a graça do Senhor alcance vocês no dia de hoje. E vamos meditar aqui hoje em Mateus 6, lá no 15. Eu não vou ler todo, para que eu tenha um pouquinho mais de tempo de falar sobre isso e talvez amanhã a gente volte a falar novamente, que é um assunto muito extenso, muito sério, né? Mas o título diz assim: Os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Roubadores de quê? Roubadores do entendimento, roubadores da palavra de Deus, sim, porque hoje em dia o que a gente mais vê se acha mais igrejas do que hoje um bar. Mas, infelizmente, era para a gente ver mais pessoas convertidas, rendidas a Deus, do que pessoas com copinho, né, de bebida na mão. Mas, infelizmente, hoje a gente vê muita gente dizendo que é crente, dizendo que é cristão. Mas a Bíblia fala que a árvore ela é conhecida pelo fruto, né? E não tem como você tirar laranja de um pé de manga. Não tem. Não tem como você substituir um fruto em uma árvore, sendo que o pé de manga dá manga, de laranja dá laranja, e assim sucessivamente. E hoje a gente tem visto muita gente dizendo que é cristão, que é cristão, que é cristão. Mas eu queria deixar uma pergunta para você hoje aqui. Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você tem sido? Você tem sido o cristão que está passando pela porta estreita, que a gente falou no vídeo anterior? Ou você tem sido aquele cristão que tem passado pela porta larga? Porque o cristão que ele passa pela porta estreita, que ele se esforça, que ele se esmera, ele renuncia a si mesmo, o jeito dele, ele renuncia às más companhias, ele renuncia à mentira, à falsidade, o engano, à hipocrisia. Ele renuncia a tudo isso. Já o cristão que está passando pela porta larga, ele é conivente com a mentira, ele é conivente com o engano, ele é um crente hipócrita. Você vê muita gente hoje querendo ditar versículos bíblicos. Às vezes, hoje em dia, a maioria, todo mundo quer ser pregador, né? Hoje virou uma moda. Hoje virou uma moda ser pregador. Mas ser praticante da palavra de Deus, as pessoas não querem. O mundo sempre as pessoas escolhem sempre o mais fácil, né? Então, mais fácil é eu chegar aqui, me camuflar para você, passar uma imagem de alguém que eu não sou. É mais fácil, muito mais fácil. Talvez se eu estivesse aqui me camuflando, né? Dizendo assim, gente, olha, a vida com Deus é algo assim, super fácil, sabe? Você não precisa fazer sacrifício nenhum, você não precisa renunciar a nada. A Bíblia fala, vem como estás e permanece como estás. Não. Jesus ele te aceita como você é, mas não para você permanecer sendo essa mesma pessoa. Não confunda as coisas. Esse dia eu estava pensando, Deus ele já tinha me cobrado muito tempo levar a palavra dele para as pessoas assim de uma forma diferente, né? A gente tem trabalho de evangelismo na nossa congregação, mas eu estava pensando, falei assim, meu Deus do céu, ele já me cobrava muito tempo, faz vídeos, sabe? Fala, não precisa falar bonito, não precisa você, sabe? Mas faz, e eu sempre resistindo.
Só que esses últimos dias ele me deu uma apertada de jeito e eu não resisti mais. E aí eu criei, né, o canal. E aí no meu canal só tem duas inscritas, né? E aí veio aquele pensamentozinho assim: ah, para de ficar fazendo esses vídeos. Você não tá ajudando ninguém. Você nem inscrito no seu canal você tem ainda. Fica fazendo vídeo, todo dia você fazendo vídeo, postando. Pra quê? Você não tá alcançando as pessoas. E de imediato, eu fui repreendida pelo meu Deus. Não, você não vai parar. Você não vai parar. E olha que eu não sou uma pessoa de desistir fácil, tá? Não sou. Eu sou uma pessoa perseverante naquilo que eu quero. E já chegou o relato de 2 pessoas para mim, né? Que viu o meu vídeo por um acaso e que se sentiu sim impactada pelas palavras, que se sentiu sim alcançada com a mensagem que eu passei. E Deus fez assim, tá vendo aí? Não para, não para. Então assim, eu decidi, independente de quantos, eu posso continuar com esses 2 inscritos, não tem problema, eu vou permanecer fazendo os vídeos. Eu vou permanecer compartilhando com você que precisa. Eu sei que eu não vou alcançar todo mundo, eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu sei que muita gente conhecida minha não vai valorizar isso aqui, mas eu não estou preocupada com você, estou preocupada com aquela pessoa que está sofrendo, sabe? Que tá lá no cantinho invisível, né? Que ninguém dá nada por ela, que ninguém olha para ela, que ninguém percebe a dor dela. É essas pessoas que eu vou alcançar. Eu vou alcançar as pessoas em que Deus sabe que eu vou alcançar. E isso para mim é gratificante, muito gratificante. E me faz assim, só me impulsionar ainda mais nesse objetivo, né? E eu não fugi do que eu li, porque quando você busca falar da verdade, você causa um incômodo. Então, assim, eu queria deixar essa reflexão para você no dia de hoje. Que cristão você tem sido? Porque hoje a coisa mais fácil é as pessoas dizer que é cristão. Mas quando você vai analisar a vida delas, os frutos, eu não estou falando da vida da pessoa em outros aspectos, não. Estou falando da vida delas no dia a dia delas, o cotidiano delas, o cuidado dela, o que ela se importa de passar para outras pessoas, quem ela é com os familiares dela, quem ela é com os próximos. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sou mal compreendida. É normal, ninguém é perfeito, né? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto da verdade, sempre gostei da verdade. Eu mentia quando era criança. Eu mentia quando eu não tinha noção das coisas. Eu mentia para não apanhar, eu mentia para não ser castigada, para ser repreendida pelos meus pais. Mas quando você tem o entendimento do Evangelho, quando você nasce de Deus, porque a realidade é triste, mas ela tem que ser dita. Hoje o que a gente mais vê são pessoas dentro de instituições que não são nascidas de Deus, que não houve dentro delas uma transformação de dentro para fora. Lá dentro, ela permitiu Jesus entrar, Jesus limpar, Jesus colocar a vida dela em ordem, coração, mente, sabe? Ela permitiu o dono da obra entrar e colocar tudo no seu devido lugar. Isso é a pessoa nascer de Deus. É ela mudar os seus velhos hábitos, ela mudar seu comportamento, sua mente, seu jeito de ser, ela não ser conivente com o errado, ela não ser conivente com manipulação, ela não arquitetar a maldade, ela não compactuar com a maldade de uma outra pessoa para prejudicar uma outra. Então, assim,
Isso é uma mudança. Agora, se você está na igreja 10, 20, 30, 40, e você é uma pessoa maquiavélica, você é uma pessoa perversa, você é uma pessoa dissimulada, você é uma pessoa falsa, você é uma pessoa mentirosa. Ah, mas eu não minto, mas compactuo com a mentira de quem está do meu lado. Você é mentiroso do mesmo jeito. Então, assim, cuidado com aquilo que vocês têm ouvido. Porque, assim, os falsos profetas estão aí. Hoje o que mais tem são igrejas. Mas parece que quanto mais o mundo está se enchendo de igreja, menos pessoas nascidas de Deus a gente está tendo. Então, assim, tá em uma instituição, busca nascer de Deus, para que você tenha uma vida transformada. E às vezes quando eu falo assim a vida, às vezes as pessoas podem até achar que é, ai, você é rica, você vai ser rica sim, de paz, de alegria, de saúde, de harmonia, sabe? Não existe coisa melhor do que você deitar a sua consciência, tá tranquila, tá em paz. E a verdade é que hoje em dia as pessoas elas estão acostumadas a viver no erro, na prática do erro. Aquela mente que para ela faz parte da vida dela, mentira hoje. Ela mente tão naturalmente que o dia que ela falar a verdade ninguém vai acreditar. E não se esqueça que a gente tem um papel aqui na Terra. E como cristão, a gente precisa analisar as nossas atitudes. No decorrer da nossa trajetória, a gente tem deixado pessoas com cicatrizes, com feridas, ou a gente tem feito como um bom samaritano, parado, ajudado, limpado as feridas. A gente está dando remédio, que é a palavra de Deus. A gente está transmitindo amor para o nosso próximo, ou a gente está na nossa trajetória ferindo, machucando, magoando e dando uma de crente. Ah, a pessoa que quiser que me perdoe. Não é assim não. Você está equivocado. A gente, como pessoas nascidas de Deus, a gente precisa sim dar um bom testemunho. E a gente precisa sim, na nossa trajetória, ajudar as pessoas. Não feri-las, não machucá-las. E se porventura ferir e machucar, sem uma intenção, sem querer, temos a consciência que temos que ir lá e pedir perdão para essa pessoa. E mudar as nossas atitudes. Às vezes as pessoas acham que a gente é obrigado a perdoar e a conviver. A gente é obrigado a perdoar sim. A gente como cristão é um dever nosso perdoar. Mas não é porque eu perdoei alguém que me machucou, que me feriu, que, sabe? Que criou na minha vida feridas, que eu cicatrizei, o tempo cicatrizou, Jesus me ajudou a cicatrizar, mas eu tenho marcas. Eu não sou obrigada a conviver com ela. Eu não sou obrigada a trazer ela para o meu convívio. Não. Vou amá-la à distância. Vou amá-la à distância. Jesus não manda a gente amar aqueles que nos odeiam, orar por eles? Não. Mas não significa dizer que eu quero ela, vou trazer ela para o meu convívio. Não, ela lá e eu cá. Se eu vê-la, não vou ter nenhuma reação de, ai, Deus é mais. Não, vou agir com ela naturalmente. Não é falsidade não, gente. É você ser verdadeira, é você ser sincero. Então, amanhã vou trazer mais sobre esse assunto. Mas, cuidado, porque os roubadores de entendimento estão por aí. Estão às soltas, estão às espreitas, esperando para tragar aquilo que Jesus já te deu. Tá certo? Então, que Deus abençoe vocês. E eu declaro saúde para você que está enfermo. Eu declaro paz para você que está sem sossego, sem paz. Eu declaro prosperidade para você que está passando por um momento difícil na sua vida financeira. Eu declaro união sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro unidade.
Eu declaro paz, amor sobre a vida de vocês, tá bom? Que Deus siga abençoando a vida de vocês cada vez mais. Um abraço e Deus abençoe.